Bom, minha gente, boa noite. Aqui é Ricardo Rigas falando para os canais Dicas do Canal Vascaíno e Nerd Vascaíno na Cozinha. Acabou agora há pouco o jogo Vasco Cuiabá pela 31ª, pela 19ª rodada, né? Um jogo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu por 1-0 com o do Hugo Moura no segundo tempo, após um bate-rebate na grande área do Cuiabá. A bola sobrou para o Hugo Moura colocou a bola para dentro. Esse jogo, o Vasco, o resultado foi excelente, óbvio. O Vasco não ganhava há vários jogos e hoje precisava vencer, né? E na segunda-feira agora tem o jogo contra o Bahia. É um jogo de 6 pontos, apesar do Vasco estar 6 pontos atrás do Bahia. Mas pela possibilidade de Botafogo ou Atlético Mineiro serem campeões Libertadores, abriria uma vaga, né, para um G7, né? E aí o Vasco tem também ali, o Bahia está em sexto com 46, o Vasco foi a 40. Então o Vasco ganhando na segunda-feira, o Vasco vai a 43 e segura o Bahia com 46 e ainda tem o Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro tropeçar, a gente pode chegar a 1 ponto do Cruzeiro. Então, essa vitória foi importantíssima para o Vasco. A atuação não foi boa, né? O Vasco não tem atuado bem nesses últimos jogos. Mas o resultado foi excelente, óbvio, né? Verratti mais uma vez isolado no ataque. O Coutinho não tem conexão na jogada de ataque do Verratti. Tem utilizado tanto na área nesses jogos. O time hoje ficou muito espaçado, só no primeiro tempo. A gente via os pontas, que no caso eram o Puma pela direita e o Emerson Rodrigues pela esquerda, muito isolados. O Puma, ele teria que jogar na linha de ataque. Ele estava jogando quase como lateral. Então, eu vi a série de 3 com o João Vitor pela direita. Aí tem o Léo Pelé no meio e na esquerda abrindo o Leandrinho. Vai sair com a série de 3, sendo que o Puma Rodrigues foi colocado no ataque justamente para auxiliar o Paulo Henrique nesse ataque, né, pela direita. E acontece que não estava dando certo. O time muito espaçado, muitos espaços, né? Beleza, gente, eu tô rouco ainda, tô com a garganta inflamada, eu tô essa faringite, há 2 milhões um pouco, mas ainda tô com faringite, tô rouco. Eu quase perdi a voz agora falando, dando esse comentário. E então o Vasco está muito espaçado, o Vasco precisa compactar mais do time. Então não há compactação do time. Então os jogadores ficam muito isolados um do outro. Então você não tem um prosseguimento no ataque. Muitas vezes a bola dava aquele chutão para o ataque e o Coutinho, que tem a função de armar o time, vendo a bola passar por cima da cabeça dele. Então, eu acho que esse esquema do Rafael Paiva, eu voltei a falar em vídeos anteriores que pro ano que vem você tem que começar a reforma do time pelo banco, certo? Tem que contratar um técnico de ponta para ser técnico do Vasco. E aí contratar jogadores pontuais para poder montar um esquema decente para poder jogar no ano que vem. É quase certo o Vasco pegar uma vaga sul-americana, né? Com os estados de hoje, o Vasco agora com mais 6 pontos, né? Ele afasta de vez a briga pelo rebaixamento, né? Já vai olhando para cima, né? Da tabela. E aí o Cuiabá, com a claro propósito de tentar ganhar um ponto em casa, na casa do Vasco, né? Foi jogando atrás, jogando recuado, né? De vez em quando dá uma pontadinha ou outra, né? E aí, no primeiro tempo acabou com 0-0. Voltou o segundo tempo, a postura do Vasco melhorou um pouco, né? Avançou mais do time. O Vasco começou a atacar melhor no começo do segundo tempo. E aí, no escanteio, o Felipe Coutinho bateu o escanteio, a bola pererecou na área, foi lance até engraçado, que a bola bateu na cabeça do jogador do Cuiabá, bateu nas costas do João Vitor, bateu na cabeça de outro zagueiro. E aí todo mundo pedindo, os braços levantados, como eu pedindo mão de alguém, nada. A bola ficou na frente do Hugo Moura, o Hugo Moura não conversou, chutou pro gol, fez o gol.
que acabou sendo o gol da vitória do Vasco. E depois o Vasco, com a mesma postura de sempre, quando começa a ter o placar na mão, ele recua. E o Cuiabá, como não tinha nada mais a perder, porque perdido por 1000, botou o time para frente. E aí avançou o time e tentou lá aos trancos e barrancos para frente. O Vasco depois fez substituições. O Vasco não ficava mais com a bola, perdeu o comando do meio de campo, né? Bom que o Jair reestreou hoje, né? Voltou a jogar hoje, ele entrou no meados do segundo tempo. Eu acho que até pelo jogo de hoje não seria um jogo para o Jair entrar por causa da circunstância do jogo. Se nós tivesse com um placar mais elástico, talvez seria um jogo melhor para o Jair entrar. Porque o Vasco também perdeu o meio de campo. E aí, o que acontece? Tirou o Leandrinho, tirou o Felipe Coutinho, e aí ele colocou o Domingues e colocou o... colocou o Jair e colocou o Domingues, né? O Jean Davi entrou no primeiro tempo no lugar do PH, que teve uma indisposição, depois foi falado que ele estava gripado, e aí ele sentiu falta de ar, né? Dificuldade de respirar, então foi substituído pelo Jean Davi. E aí sacaram o Coutinho e o Emerson Rodrigues primeiro, né? E aí entraram o Piton, né? E o Jair, né? Entraram. E depois entrou o Domingues e o Vasco perdeu o meio de campo, né? O Jean Davi foi deslocado para o lado esquerdo do ataque do Vasco. O Rodrigues, por sua vez, ficou lá isolado pelo lado direito, porque o Jean Davi fazia aquela dobradinha, mas aí o Jean Davi foi jogado para a esquerda. O Domingues, eu não ouvi na narração do jogo o nome dele, só vi o nome dele ao entrar em campo, né? Quando ele foi substituído, eu vi que ele entrou. Ele não tocou na bola, que ele ficou um a menos em campo. Eu não sei porque esse cara foi trazido do Vasco para o Vasco da Gama. Eu, sinceramente, até agora, eu não sei a que veio esse senhor, né? E aí o Vasco perdeu o meio de campo, então precisava de alguém para segurar essa bola. E aí ele tirou o Matheus Carvalho para colocar o Dimitri Payet, que cumpriu a função dele de segurar a bola no meio de campo, né? Eu acho que teve um pouquinho de domínio mais no meio de campo. O Cuiabá, por sua vez, colocou um cara de 1,91 m no ataque, ou seja, ele ia para a barra, para a bola aérea, e o que aconteceu foi um pequeno sufoquinho, né? No final do jogo teve um último lance, que o cara cruzou do lado direito, né? Mas na intermediária, aquele cruzamento que fica mais pro zagueiro, mas a bola passou por todo mundo. Passou por todo mundo. Se a bola sobra para o Cuiabá, era gol do Cuiabá. O Cuiabá empataria o jogo, fatalmente, porque estava todo mundo na área do Vasco da Gama. Então essa postura de recuar após fazer o primeiro gol, ele contrasta com o que eu vi ontem. O Botafogo fez o primeiro, fez o segundo, quis fazer o terceiro, quis fazer o quarto, quis fazer o quinto. Entendeu? Esse é o futebol. Esse é o futebol. Você faz o primeiro, tem que fazer o segundo. Você fez o segundo, fez o terceiro. E assim você vai ganhar as partidas. Entendeu? As notas na meu ver, burrice dos jogadores, de ambos os jogadores, foram uma atrasada o Hugo Moura, que fez o gol, né? Mas uma bobagem de segurar a bola no meio de campo ali, não, para poder tentar atrasar a saída de bola do Cuiabá. Nós sabemos que o árbitro era o senhor Wilton de Souza Mendonça, que adora o Vasco. Sabendo que estava pendurado, pum, deu cartão amarelo, tirou o Moura da próxima partida. E para piorar, o senhor Pablo Verrete fez a mesmíssima coisa lá no ataque, lá na lateral, lá na linha de fundo. Foi fazer uma bobagem lá com o zagueiro, foi reclamar. O Wilton de Souza Mendonça também deu cartão amarelo. Não vai dizer que não sabia que Verrete e Hugo Moura estavam pendurados. E os caras deram mole, porra. É isso que se fala. Os jogadores voltam a ter inteligência. Disse, meu filho, olha só. O jogo contra o Bahia é importantíssimo. Tá? Importantíssimo. Depois nós vamos sempre jogar contra o Fortaleza. É lá o jogo. Tá? Então, o jogo importante é contra o Bahia, segunda-feira. Não faz nada. Não reclama, não faz falta, não tem nenhum tipo de margem para a arbitragem
te dar um cartão amarelo. Mas parece que foi falando assim, não, Verrete, força o cartão amarelo, para ele sair, para você não jogar contra o Bahia. Força amarelo. Ô, Hugo Moura, também se pendurado, força o cartão. Sabe? Apostou jogador, os jogadores têm que entender quem está apitando, entender o entorno da partida, não é só o jogo, o fator bola, não é o fator campo só, não. Você tem que ver com a arbitragem, ver quem vai apitar o jogo. No próximo jogo é o Rafael Claus que vai apitar o jogo. É outro amigo do Vasco, para dizer, dizer o contrário. Gente, a gente tem que raciocinar, jogadores de futebol tem que raciocinar, tem que pensar, mas não é só no jogo, é no entorno do jogo. Arbitragem, fator campo. E aí, dá nisso. Perdemos 2 jogadores importantes, titulares absolutos do time, né? Provavelmente o Jair vai pro jogo em substituição ao Hugo Moura. Vai ser um meio campo, deve ser Jair e Matheus Carvalho. E agora, quem vai ser o centroavante da equipe? Me responda, quem vai ser o centroavante? Quem vai substituir o Verrete como centroavante? Eu quero saber se o Rafael Paiva já tem uma solução mágica da cartola dele para saber quem vai substituir. Porque é um outro erro da janela de transferência que o Vasco tem. Não contratou zagueiro e não contratou um cara para substituir o Verrete nesse tipo de situação. E o Devinho dando sopa no Cuiabá. Sabe? Então, é isso. Esses caras não têm capacidade de gestão. É isso que eu vou falando. A gestão deles é horrível, é horrorosa. Eles não têm ninguém. O Felipe, pô, todo respeito ao Felipe. O Felipe foi craque de futebol, mas como técnico, não arrumou nada. Ele foi demitido do Bangu, foi demitido do Volta Redonda. E diretor técnico do Vasco. Aí se contratar gente competente, um Rodrigo Paiva, Rodrigo Paiva, o próprio o Rodrigo está agora tá na seleção brasileira, né, que já foi coordenador de futebol do Vasco. Por que não traz do cara? Sabe? Então tem que ter uma gestão mais profissional, né? Não é só amizade, amigo, não. Não é contratar coleguinha, não. É contratar gente competente. Entendeu? Contratar um treinador. Tá? Contratar jogadores, ter um scout de gente competente, para contratar quem tem que contratar, ir para o mercado, chamar jogadores que possam vestir a camisa do Vasco, manter a base, jogadores da base que tem potencial. Para você ano que vem, vai disputar uma competição internacional, vai disputar uma competição continental, seja Libertadores, que acho que é muito remoto, mais provável disputar a Sul-Americana, e para mim já está de ótimo tamanho para o Vasco, tá? Então são esses tipos de detalhes, essas nuances, que tem que ser colocado no papel. Entendeu? A gestão tem que ser colocada no papel. Vamos trabalhar de que forma? Como é que vai ser? O que nós teremos de time no ano que vem? Tem que contratar um treinador de ponto, experiente, entendendo? Não é contratar aposta, não. O Cuca está dando sopa aí, contrata o Cuca. É uma ótima, eu gosto. Entendeu? Treinador que tenha experiência, vivência, para poder ajudar essa molecada, contratar jogadores também que possam envergar a camisa do Vasco. Porque é muito pobre, o que o Vasco está mostrando é muito pobre. Você não pode ganhar só de 1-0 do time que é o 19º colocado, com todo o respeito ao espaço do Cuiabá. Eu tenho até uma admiração pelo Cuiabá, tem amigos que torcem pelo Cuiabá. Sabe? É um clube simpático, é um clube que está funcionando como empresa, eles pagam direito, entendeu? Eles têm uma gestão. Esse ano que o negócio é meio estranho, sabe? Mas eles vinham ter uma gestão muito profissional, muito competente, sabe? Na minha humilde opinião, são 8 jogos que eles só ganham 7, não ganham do Vasco na última rodada. Agora, outros jogos que eles vençam, que eles saiam dessa situação e consigam sair da zona de rebaixamento. Entendeu? Porque o que eu vi do Cuiabá hoje é um time, problema na bola aérea, tudo. Mas não é um time que a meu ver, pelos jogadores, mesmo o Vasco jogando muito mal, não é um time para estar nessa situação. Podia estar em 14º, 13º.
Entendeu? Tem times piores. Então eu acho que ele pelo menos não negociou o empate. Pelo menos venceu, fez 3 pontos em casa, fez dever de casa, mesmo sendo 1-0, mesmo jogando mal. O resultado foi excelente. A atuação, Deus me livre e guarde. Não foi boa a atuação. Tem que melhorar muito. Nós temos Fortaleza, temos Bahia, temos Botafogo, sabe? Temos Corinthians. São jogos pesados. Corinthians na casa deles, Fortaleza na casa deles. Botafogo no Rio, no Engenhão. Temos Bahia, que é um jogo dificílimo na segunda-feira. E nós não podemos negociar resultados. Nós temos que vencer. São 7 partidas agora que faltam. Aí temos o Atlético Goianiense em casa, Atlético Mineiro em casa. Eu espero que o Atlético Mineiro esteja com o time reserva para poder estar visando a final da Libertadores contra o Botafogo. E também tem a final da Copa do Brasil, né? Eu espero que o Atlético venha com o time reserva para jogar contra o Vasco. E o último jogo é contra o Cuiabá lá. Então são 7 jogos. Temos que pontuar. Interessante seria se fizéssemos 21 pontos, né? Se fizéssemos 7 vitórias. Isso seria maravilhoso. Iríamos com 57 pontos e estaríamos ao menos numa pré-Libertadores. E dependendo das circunstâncias das Copas, até uma Libertadores. Aqui é Ricardo Rigas, falando pelos canais Giga do Cara Vascaíno e Nerd Vascaíno na Cozinha. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite de quinta para sexta. Fiquem com Deus e um beijo no coração de todos.